Quem aqui quer felicidade? Levante a mão. Adesão absoluta, 100% de adesão. A não ser que você seja um maníaco depressivo. Você levantou a sua mão. O ser humano anseia por felicidade. Uma das molas propulsoras da ação e do movimento do homem é a busca ou em busca de sentir-se pleno, satisfeito, completo. E a esse estado durável de contentamento e de alegria chamamos de felicidade. O mesmo estado que os gregos chamavam de eudaimonia, o mesmo estado que os filósofos chamaram de prazer. Nessa busca histórica, filósofos, pensadores, escritores e líderes religiosos arriscaram apontar o caminho para a felicidade. O chinês Confúcio sugeriu que a harmonia entre as pessoas seria o elemento fundamental para se alcançar e se atingir felicidade. O budismo diz que felicidade suprema só pode ser obtida pela superação do desejo em todas as suas formas. Dalai Lama disse que felicidade é uma questão de treinamento mental. O epicurismo diz que o caminho é a satisfação dos desejos de forma equilibrada. Aristóteles arriscou a dizer que a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Mahatma Gandhi disse: não existe caminho para a felicidade é o próprio caminho. Sigmund Freud disse que a felicidade é um problema individual. Aqui ele diz: nenhum conselho é válido, cada um deve procurar por si tornar-se feliz. No entanto, esse Freud, pai da psicoterapia, diz que a busca da felicidade está fadada ao fracasso devido à impossibilidade de o mundo real satisfazer a todos os nossos desejos. Citações entre muitas outras que poderiam ser feitas. No entanto, tantos pensamentos podem até enriquecer conceitos. Logo, o que nós temos aqui são afirmações que não passam disso, e enquanto divergem entre si, orbitando entre a gratificação pessoal e a impossibilidade, abrem caminho para a tão antagônica mensagem de Cristo Jesus. Jesus não só abordou o tema felicidade, como na verdade garantiu a ele importante fração num dos seus maiores e mais importantes discursos, num dos seus mais destacados sermões. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quem for achando vai dizendo amém. Diz o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes, realizados, os humildes de espírito, em outras traduções, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes, realizados, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Verso 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados, o monte onde esse sermão de Jesus foi apregoado é um anfiteatro natural. Nós tivemos a chance de estarmos ali por 3 vezes, com o vento favorável, o som produzido pela voz de um orador leva essas palavras a milhares de pessoas presentes nesse monte. Hoje, esse monte está cercado, é um dos lugares mais visitados por aqueles que peregrinam à Cidade Santa, e na verdade se transformou numa plantação de bananas. Porém, é um monte que representa muito para o cristianismo. Alguns chegam a defender que assim como Moisés subiu ao Monte Sinai, um lugar elevado, para receber os 10 mandamentos, uma mensagem elevada, informações elevadas, Jesus teria subido esse monte para destacar essa mensagem entre outras, para receber e para pregoar algo também de teor tão elevado, de teor tão revelativo. O sermão do monte, realmente sendo essa teoria verdadeira ou não, é uma mensagem importantíssima e que na verdade fundamenta e lança as bases para toda a doutrina da fé cristã. Tudo que veio depois está fundamentado nessa teologia. As mensagens de Paulo, as mensagens de Pedro, as mensagens do próprio Jesus, então são todas elas coerentes com esses fundamentos, com esse alicerce, com isso que Jesus apregou aqui. Ao citar as bem-aventuranças, nós percebemos que Jesus, no final, reforça a identidade dos seus seguidores. Ele anuncia as bem-aventuranças, ele mostra como esses seguidores deveriam agir para possuir essa felicidade, e por fim, ele os lembra quem são. Vocês são sal da terra, vocês são luz nesse mundo. Como que o sal ou a luz estarão em um lugar onde não pudessem exercer a sua influência? Se o sal não produzir aquilo que precisa produzir, se não salgar, se não conservar, se não provocar sede, ele não serve para nada. A luz, se não iluminar, se estiver debaixo de uma mesa, se a cidade fortificada não estiver sobre o monte, não puder ser vista, ela não vive a sua razão de ser, ela não mostra a sua importância, ela não mostra o significado de ser luz, amém? E é dessa forma que Deus espera que os seus filhos ajam, é dessa forma que Deus espera que os seus filhos resplandeçam a sua luz. Nós somos essa luz, e quando o mundo for iluminado, impactado por essa luz, eles verão as nossas obras, eles reconhecerão o senhorio do nosso Deus. Quem crê diz amém. Era como se Jesus estivesse dizendo:
meus filhos não esqueçam de quem vocês são. Dificilmente eles vão ler a Bíblia, eles vão me conhecer através de vocês, pelo seu testemunho. Meus filhos, não esqueçam quem vocês são. Vocês são na terra a vitrine do meu reino, vocês são o meu cartão de visita. As pessoas terão acesso a mim por meio de vocês, das suas mensagens e principalmente do seu estilo de vida. Comportem-se, andem conforme eu andei, andem conforme essa cartilha, e assim vocês serão luz, e assim vocês terão um testemunho digno. Nesse sermão, Jesus define a constituição do reino que veio apresentar e estabelece um sistema de valores. E é por esse sistema de valores que nós podemos medir a nossa condição espiritual. Estão comigo? É como se ele tivesse nos dado uma régua e por ela nós tivermos chance de mensurar aquilo que realmente somos, aquilo que realmente espiritualmente temos feito. Esses valores, igreja, fundamentais, não eram valores convencionais para aquela época, assim como não são valores convencionais hoje. E para apresentá-lo aos homens, Deus usou de uma estratégia quase que mercadológica. Ele usa um teaser, ele usa João Batista como profeta, nada convencional, quebrando o padrão daquilo que era convencional, para preparar o povo para algo de misterioso e novo que estava por vir. João Batista veio de forma extraordinária, ele não seguiu nenhum padrão, apesar de ser de uma família de sacerdotes, ele não estudou e não foi formado como os profetas ou os sacerdotes convencionalmente o eram. Ele não pregou nas sinagogas como os sacerdotes pregariam, como lhe seria convencional. Para vocês terem uma ideia, ele apareceu usando roupa de animais, comendo gafanhoto e mel, e gritando, não na sinagoga, mas no deserto: arrependam-se, porque vos é chegado o reino dos céus. Uma forma de apresentar não convencional, uma mensagem não convencional para um Cristo que traria padrões não convencionais. As pessoas no tempo de Jesus esperavam um rei padrão, um rei convenção, um rei que os livrasse politicamente, que os emancipasse do jugo do Império Romano. No entanto, o Cristo rei veio não como conquistador, mas como um Messias manso e humilde. Assim como João Batista foi incomum em seu método e mensagem, Jesus o seria em sua forma e manifestação. O que Deus esperava com isso? Qual o seu objetivo final? As pessoas alvo dessa mensagem, os judeus até então, tinham uma forma estruturada de conceber Deus. Eles tinham em suas convenções uma maneira de se relacionar com Deus, uma maneira de entender a religião, de entender a fé. E dessa forma, Deus estava provocando nas pessoas, provocando nos judeus, uma chamada para a mudança de mente, para a mudança de visão. Isso forçava as pessoas a mudarem a sua concepção em relação a Deus, em relação à fé, em relação ao reino e em relação ao Messias. O arrependimento, na verdade, a quem o povo estava sendo chamado, era um arrependimento que falava de mudança de mente sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre os valores de Deus, para um sistema de valores muito diferente daqueles a quem eles estavam acostumados, daqueles a que eles estavam moldados, daquele que era o seu padrão. Aqueles que não andassem prontos para essa mudança, aqueles que não estivessem preparados para essa mudança, não estariam aptos para receber o reino de Deus. Amém? Os não preparados para mudar sua forma de pensar,
não estariam preparados para receber o reino. Com as bem-aventuranças, Jesus ensina que a verdadeira felicidade está na aplicação desses valores, porque uma coisa é o conhecimento, a informação, amém? Eu acabei de ler um texto aqui, você ouviu, ficou gravado, isso está no seu coração. Uma coisa é ter o conhecimento, ter a informação, outra completamente diferente é aplicar o conhecimento, é colocar essa informação em prática. E segundo Jesus, a felicidade suprema está à disposição daqueles que aplicam esse sistema de valores, que aplicam essas informações. Antes de nos aprofundarmos, eu vou citar 3 princípios que precisam estar gravados por todos nós em nossos corações. O primeiro, esses valores, que nessa pregação serão explanados, não são valores para os excepcionalmente virtuosos, amém? São valores para todos aqueles que escolheram andar com Deus e seguir a Cristo. A ideia que a maioria de nós tem, por uma influência do que foi a religião na nossa nação, é que existe 2 classes de cristão. É que existem os cristãos do clero e é que existem os cristãos leigos. Existem aqueles chamados, separados para o sacerdócio. A sua vida está fundamentada exclusivamente em conhecer a Deus e servir a Deus. Esses precisam ter uma conduta irrepreensível, um alto padrão moral. Esses precisam ser um exemplo máximo, porque eles estão envolvidos em ministério. Agora, nós concebemos que haja cristãos que não busquem esse padrão. Esses seriam os leigos. Essa é uma realidade e uma verdade antibíblica. Você não encontra na Bíblia Sagrada um texto que te fundamente uma posição como essa. Não há tese a ser defendida com versículos bíblicos que diga que há 2 tipos de cristãos, que eu possa ser um cristão verdadeiro sem buscar esse padrão, que eu possa ser um cristão verdadeiro sem procurar aplicar todas essas bem-aventuranças. Primeiro princípio, amém? Posso para o segundo? Segundo princípio, na verdade as palavras de Jesus são uma chamada à ação. Essa ação não pode ser escolhida por mim. Eu não posso escolher ser humilde, mas não ser manso. Eu não posso escolher ser manso, mas não ser pobre de espírito. Eu tenho que, como cristão, manifestar todos esses princípios, todos esses valores na íntegra, amém? É diferente dos dons. Com os dons do Espírito Santo, você não escolhe o que você tem. Deus te dá o dom e você flui naquele dom. Você não escolhe profetizar, Deus te deu o dom de profecia. Você não escolhe curar, Deus te deu o dom de cura, amém? Com os princípios das bem-aventuranças, esse padrão não vale. Todos os dons precisam, todos os valores precisam se manifestar em você, assim como todos os frutos do Espírito Santo. Não dá para escolher o que eu vou manifestar. Partimos daí, amém? Terceiro, as palavras de Jesus chamam a ação, e essa cultura deve se transformar no estilo de vida do cristão. 3 princípios. Não adianta nós entrarmos num estudo aprofundado de bem-aventurança se você não estiver disposto a sair daqui transformado. Se você não estiver disposto a aplicar esses princípios amanhã, se você não estiver disposto a encarnar essa palavra e ser um agente de transformação na sua geração. Quem crê diz amém. Ele está querendo o seu lugar. Você está vendo que ele está querendo tomar o seu lugar. Continua. O ser um com Cristo, queridos, implica sujeição a Cristo. Eu não consigo ser um com Cristo numa relação de igualdade.
Eu não vou discutir com Cristo a minha vontade contra a vontade dele. O ser um com Cristo é eu me render a Cristo, é eu lançar o meu coração a Cristo e dizer: eu me sujeito ao seu comando, eu me sujeito à sua autoridade, eu me sujeito à sua direção. Amém? Então, se é essa a premissa, a sujeição a Cristo fala de arrependimento e mudança. Jesus deixou muito claro que seu reino não consistia em defender um sistema de regras para outros viverem. Na verdade, Jesus mostrou que o seu reino consistia em estar completamente aberto para servir a Deus, era entregar o seu coração, era abandonar, na verdade, o seu coração na presença de Deus. Só que essa rendição implica num esforço para viver de modo digno, amém? Há muita gente que crê que não, que acredita que a hora que ele recebe Jesus, instantaneamente ele é absolutamente transformado, regenerado, e que nunca mais haverá uma participação sua, um esforço seu para continuar sendo aperfeiçoado, para manter o aperfeiçoamento já conquistado. O se submeter à rendição fala desse esforço. Eu sou luz e eu sou sal quando eu tomo a minha posição. Não é automático. Você crê nisso? Diga: não é automático. Eu sou luz e eu sou sal quando eu escolho o posicionamento, quando eu faço o meu papel para que a minha vida possa refletir a glória, possa representar a Cristo na terra. Quando eu falho nesse meu papel, aí entra a graça. Aí a graça vem para me perdoar, para me ajudar, para me lapidar, para me fortificar. Mas não é um processo no qual eu esteja isento, sem participação alguma. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém, queridos? Amém? Faça a sua parte. Uma moça, não preciso falar cor de cabelo mesmo, porque se fala depois eu apanho em casa. Uma moça que usava uma peruca. Foi perguntar como é que ela abria um potinho. E aí alguém disse para ela: você tem que segurar a tampa e torcer. Ela segurou a tampa e começou a gritar: tampinha, tampinha. Não ia abrir o potinho nunca, né, mãe? Mulher mais inteligente que eu conheci na minha história. Hã? Vai contar o quê? Ela está me ameaçando, gente. Só porque a gente fez uma viagem agora para Kansas para conhecer um projeto. Na volta a gente fez uma conexão em Nova York. A gente passou em frente a um lugar que tinha um banner gigante e uma mulher mostrando a sobrancelha de uma mulher e uma outra com uma linha arrancando o pelo da sobrancelha. E eu não entendi aquilo. Eu falei: como é que pode uma outra com uma linha vir arrancar os pelos? Eu fiz uma pergunta inocente. Eu falei: mãe, como é que isso acontece? Tem cerol na linha? Como é que arranca pelo? E ela me ameaça com essa minha gafe. Pronto, já não estou mais nas suas mãos. O que é isso, gente? A tampinha não vai se mover nunca. Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer teu papel, tem esforço nisso, amém? O processo de santificação começa quando você se dispõe. Eu quero fazer a coisa certa, eu quero ser essa luz, eu quero ser sal, eu quero essa influência. Tem a história dos dois bebum que resolveram parar de beber. Parei de beber. Oba, então vamos comemorar, vamos caçar. Saíram para a caça, um deles chega com 2 sacolas na mão. Aí o outro pergunta: mas o que você tem nessa sacola? Ele fala: 1 litro de pinga. Mas a gente não parou de beber, por que você trouxe essa pinga? Vai que uma cobra no caminho morde a gente,
E aí eu tenho que pegar a pinga, jogar na picada para chupar o veneno. E outro perguntou: e nessa outra sacola, você tem o quê? Uma cobra. Sabe aquele pecado pré-concebido, premeditado? Sabe que vai pecar, sabe que vai errar, está indo para o caminho do erro e não faz nada para mudar de curso? Cuidado, amém? Cuidado com a doutrina do cristão 665, quase uma besta. Conhece a doutrina dele? Ele acha que ele pode pecar à vontade, viver em pecado, porque ele acredita em Jesus, porque a hora que ele pedir perdão, Deus vai perdoar mesmo. Então para que santificar? Vamos viver em pecado. É o 665, é quase um demônio. Hebreus 6,6, tá? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus. Entenderam isso? Aquele que, tendo conhecido a Cristo, recebido o Espírito Santo, tendo se iluminado, viver em pecado consciente, esse está crucificando a Cristo de novo. Não há mais nada que possa ser feito por ele. Entenderam a seriedade da situação? A graça entra quando na minha busca por Deus, para agradar a Deus, na minha caminhada, eu falho, eu erro, eu tropeço, aí a graça vem para me restaurar, para me perdoar, para me levantar, para me erguer, para me dar chance de continuar. Ela me coloca no páreo de novo, amém? Quando meu alvo é Jesus, quando eu estou buscando santidade, eu estou reto naquele propósito, não estou de brincadeira, não estou de hipocrisia. Ele conhece o meu coração, Ele sabe qual é o meu objetivo, e eu tropecei, eu caí, eu escorreguei, eu errei, eu encontrei os meus limites carnais, eu falhei. Se eu me aproximo de Deus com o coração quebrantado e arrependido, Deus fica sem opção, Ele te perdoa, porque dele é a graça, dele é a misericórdia, amém? Agora, uma coisa é eu estar lidando com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, numa luta contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, Deus me dando graça para perseverar e conquistar. Outra coisa é eu me tornar um predador. Outra coisa é eu liberadamente ou conscientemente me entregar com avidez àquela prática, sem nenhuma resistência, sem nenhum esforço. Eu escolhi, já tendo sido iluminado, já tendo recebido o Espírito Santo, pecar contra Deus e contra os céus. Isso é perigoso demais. Nenhuma dessas descrições, queridos, refere-se ao que chamaríamos de tendência natural, amém? Não é nada que está em você. Você naturalmente não tem essas qualidades, não tem essas características. Isso não veio quando você foi formado. Isso acontece quando você é regenerado, quando você recebe de Deus condições para ser bem-aventurado. Não é algo que vai acontecer com facilidade. Você não mata a sua carne sem esforço, sem luta, sem guerra. Você não consegue vencer essas tentações com moleza. Tem batalha envolvida, tem guerra envolvida. Isso não está em você, é contra aquilo que você foi formado. A tua natureza é pecaminosa e você está lutando para que em você seja gerada uma natureza santificada, uma natureza de Cristo, amém? Pobreza de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quem são esses que têm essa promessa? O reino de Deus é meu. No original grego, queridos, esse termo é mendigo.
traduzido como pobre de espírito. Quem quer ser mendigo? Não é o tipo de coisa que você se alegra em escutar. Como assim? Eu quero ser rei, rainha, próspero. Quem quer ser mendigo? Essa mendigância fala de um posicionamento espiritual. Eu sou pobre de espírito, eu sou um mendigo. Quando eu reconheço que a ausência de Jesus, o afastamento de Deus, é sinônimo de falência, é estar destituído, é ser indigente, é reconhecer a esterilidade, o quão incompleto sou, é reconhecer que essa incompletude, essa incapacidade de ser feliz, só pode ser transformada em Deus, através de Jesus. Essa pobreza espiritual, eu sou mendigo quando eu declaro a minha dependência a Deus, ou de Deus, para todas as coisas. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Se Deus não agir, eu não consigo sozinho. Se Deus não fazer, sozinho eu não faço. Se Ele não estiver adiante, eu também não vou. Se Ele não se mover, eu também não me movo. Se a glória não for adiante, eu não dou um passo sequer. Eu dependo exclusivamente de Deus. Em Apocalipse 3, verso 16, Jesus denuncia uma igreja que mereceu repreensão, a igreja de Laodiceia. Essa igreja começou humilde, começou pequena, começou com as dificuldades que toda a igreja enfrentava naqueles dias. Há teólogos que acreditam que essa igreja fala de uma era, que é exatamente a era em que nós estamos vivendo hoje. Essa igreja achava que era rica, que era próspera, que tinha o que precisava, e olha o que ela escuta de Jesus: porque não és nem quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pesado? Termos pesados? Adjetivos pesados? Palavras de Jesus. Àqueles que são igreja, a lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a pessoas que se converteram, que desceram as águas, que se comprometeram com Cristo, que provavelmente foram cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, mas em que algum momento de sua caminhada começaram a acreditar que eram alguém. Deixaram de ser crianças, começaram a crescer, começaram a achar que não precisavam mais de Deus, que não dependiam mais de Deus. Eu sou rico, as coisas acontecem. Essa independência foi digna desse juízo. Sabe como é que você se mantém pobre de espírito? Não importa o que Deus vem fazendo na sua vida, haja como você agia nos pontos zeros. Consegue se lembrar dos pontos zeros na tua história? Os momentos onde você esteve mais depressivo, onde as coisas deram mais errado para você, quando faltou, quando as pessoas te viraram as costas. Tenta pensar no que você era e no que você sentia quando você estava quebrado espiritualmente, quebrado emocionalmente, quando você botava sua boca no pó para clamar a Deus, sendo Deus tudo para você. Tudo que você possuía naqueles tempos era uma oração, e essa oração fez toda a diferença. Você cresceu, Deus te abençoou, Deus te honrou. Não cometa o mesmo erro de Laodiceia. Se mantenha pobre de espírito. Tu és tudo, toda a glória é tua, toda a honra é tua. Não importa o quanto eu tenho, não importa o que o Senhor está fazendo, não importa quantas conquistas eu venho vivendo, toda a glória é tua, tudo é para ti, por tua causa. Eu dependo de ti, eu dependo de ti, eu dependo de ti. Se o Senhor não agir, eu sei quem eu sou sem a tua presença, eu sei em quem eu me transformo sem a tua graça. Eu dependo de ti, Senhor, tudo vem de ti, toda provisão vem de ti, toda graça vem de ti. É o Senhor que abre portas, é o Senhor que me levanta, é o Senhor que me honra. Não deixa subir para a cabeça, amém? Não deixa subir para a cabeça. Quando começa
a lojinha, uma portinha, não sai da igreja, chora, jejua, busca, ora, é vigília, é monte. Aí a portinha cresceu, já virou 2, 3, 4, começou mais outra e outra e outra, e o negócio cresceu. Qual é a postura? Qual é o coração? É a mesma humildade? É o mesmo posicionamento? Ou sai humilhando as pessoas, ou sai desprezando quem te ajudou, ou sai esquecendo daqueles que foram importantes para você no passado? Você não chegou onde chegou sozinho, pessoas te ajudaram, pessoas te suportaram, pessoas te financiaram, pessoas te abençoaram. Como é que você agora acha que não precisa de ninguém? Sabe o que Deus costuma fazer com pessoas assim? Mude enquanto é tempo. Ele dá aquela puxadinha no tapete, e quando a pessoa vê, ela está no ponto zero de novo. Não há melhor lugar para se estar do que o ponto zero, amém? Não há melhor lugar de se estar do que esse. Dependência de Deus, clamando por Deus, dependendo de Deus. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choro espiritual traz felicidade. Como é que é essa história? Esse choro não é um choro de tristeza, esse choro não é um choro de amargura, esse choro não é um choro de decepção, esse choro é um choro de saudades. Não de saudades de outros seres humanos, mas de saudades de Deus. Jesus explica isso melhor e nos dá chance de entender essa questão melhor, quando em Mateus 9,15 diz aos seus: podem andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles, dias porém virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão, e então chorarão, e então terão falta do esposo, então terão motivos para chorar. Ele estava dizendo: vocês não precisam chorar e jejuar enquanto eu estou por aqui. Daqui a pouco eu vou ser crucificado e vou ascender aos céus. Aí vocês vão ter motivo para chorar. Aí vocês vão ter motivo para jejuar. Jesus fala de um choro em relação a essas saudades, a essa dor que nós sentimos pelo anseio, pela presença de Deus. Todo aquele nascido de novo de verdade carrega uma dor pelo desejo intenso de Deus. É ansiar todos os dias estar onde Jesus está. Amém? Você sabe o que eu estou dizendo aqui? Talvez isso já tenha acontecido contigo. Você chega na igreja um pouco desinteressado, alguém te convidou, você quis fazer aquela política, acabou vindo meio curioso, não entendeu muito o que estava acontecendo, mas quando começa a adoração, quando o nome dele começa a ser cultuado, quando o nome de Jesus começa a ser proclamado, sem que você entenda como, explode dentro de você um choro. Você se sente ridículo, você não é de chorar, mas é um choro incontrolável. Você dá graças a Deus porque as luzes estão mais apagadinhas e ninguém está te percebendo, mas aquele choro explode dentro de você. A sua alma está encontrando com o seu objeto de anseio. Ela foi criada para a comunhão com Deus. E quando esse nome começa a ser anunciado, as lágrimas começam a escorrer, é aquele desespero da alma, é aquele choro que estoura lá dentro. E não ache que isso termina aí. Se você tem sede de Deus, todas as vezes que você chegar num lugar onde a presença de Deus está, você não vai conseguir controlar esse choro, porque é o teu espírito clamando pelo Espírito de Deus, é a tua alma com sede do que Deus pode trazer, é a sede daquela visitação. Não há um culto que eu venha para essa casa, onde eu chegue ali, para começar a adorar, em que eu não me estoure de chorar na presença de Deus. Às vezes eu chego no altar fanho, com o nariz vermelho, os olhos irritados, porque a minha alma tem sede de Deus, a tua alma tem sede de Deus, amém? É você começar a adorar, é você começar a sentir aquela presença, é incontrolável. Pai, eu sinto uma dor, a minha dor está associada à ausência de Ti, ela só pode ser suprida quando eu sou visitado pelo Teu Espírito, quando eu sou visitado pelo Seu poder, amém? É a adoração, é a chance de vermos
A próxima visita de Deus é aquela expectativa que cria alguém que sabe que Deus é capaz de fazer. Vem cá, pastor. Vou pedir a sua ajuda. Como a gente não escolhe dom, né? Se pudesse escolher, eu escolhia cantar. Teu sangue, leva-me além. para a igreja entrar junto, vem. Teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava. Agora você vai fechar os seus olhos. Esquece um pouco quem está ao seu lado e adore. Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Do começo, o teu sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E aí você começa a se imaginar pecador como é. Chegando na presença desse Deus, imaginando que Ele vai te acusar, que Ele vai te repreender, que Ele vai te castigar. Você é falho, mas Ele está ali de braços abertos te esperando. E aí você lembra que você não era digno, não merecia, mas mesmo assim Jesus morreu por você, assumiu uma cruz que era tua, e em função disso hoje você pode entrar na presença do Pai. É desse choro que eu estou falando. Eu não mereço, eu não mereço isso. Que amor é esse? 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 Que
amor é esse? É você carregar em seu peito um intenso desejo por Deus. Tem gente que preenche esse desejo com recreação, com entretenimento, mas Deus tem uma recompensa para aquele que vive sem permitir que a sua alma seja confortada por qualquer coisa que não seja Deus. Toda saudade, toda ansiedade, todo desejo por Deus serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choro por Deus, choro por sua glória, choro por revelação, choro por conhecimento, luto pela distância, eu sinto falta de ti, me dói. Eu passo 3, 4 dias longe dos meus filhos e eu já me pego chorando. Quanto mais tempo distante de Deus, sem sentir a presença de Deus, maior tem que ser esse choro, maior tem que ser essa sede. Aleluia, aplauda Jesus por isso. Bem-aventurados os mansos, ou humildes em algumas traduções, porque herdarão a terra. Humildade e mansidão. Amados, não há nada mais vivo dentro de nós do que o orgulho. O orgulho está escondido em nossos corações por baixo de cada camada do cal da religião. Sabe como Deus muda essa história? Ele permite problemas de relacionamento, Ele permite brigas, Ele permite contendas, Ele permite discussões, porque é dessa forma que Ele vai medir a sua humildade. Quando nós, numa discórdia, escolhemos nos humilhar, nós quebramos com aquela arrogância, e o mundo começa a perceber que há algo diferente em nós. Há 3 anos nós estivemos pela primeira vez no Havaí, naquela missão Hawaii. Nós chegamos numa igreja onde a mãe do Kamehameha II congregava. A igreja exibe um relógio que recebeu de presente dela. Nós passamos uma tarde aprendendo sobre a história do Havaí, um simpósio espiritual sobre o Havaí. E aqueles havaianos nos diziam que o povo havaiano era muito machucado com o evangelho. Nos diziam que, em função de como o Havaí foi evangelizado e as decepções que eles tiveram em cima desses evangelistas, fizeram com que num dia a igreja saísse de 0 para 98% e num outro dia de 98 para 0 de novo. Um missionário inglês sonhou em evangelizar o Havaí. Esse missionário morreu enquanto estudava numa escola de missões na Inglaterra. Os amigos disseram: nós vamos comprar a briga dele, nós vamos evangelizar o Havaí. Nesse mesmo período, o Kamehameha teve um sonho, que ele deveria abandonar a idolatria, o paganismo, porque Deus ia se revelar como Deus criador. O sacerdote concordou com isso, a rainha concordou com isso, eles abandonaram todo o culto pagão. 6 meses depois, aqueles jovens missionários chegam naquela ilha. Quando eles esperam hostilidade, eles encontram abertura. Eles diziam: nós sonhamos que o Deus Criador ia se revelar. Esses homens pregam o evangelho. O rei, a rainha aceita Jesus, Kamehameha aceita Jesus, o sacerdote aceita Jesus. De um dia para a noite, de 0, a fé cristã foi para 98% da população. O tempo passou, os filhos daqueles missionários começaram com a especulação das terras. Foram eles que começaram a plantar abacaxi e cana-de-açúcar. Isso virou um negócio rentável, eles começaram a exportar,
começaram a tomar a terra dos havaianos, que de coração aberto aceitavam qualquer proposta, afinal eles trouxeram Deus para nós. Quando o povo havaiano começa a não ter mais acesso à sua comida nativa, ele começa a ficar doente. Isso é o que acontece quando os nativos não têm mais acesso à comida que estão acostumados. Esses empresários se aliançaram com os Estados Unidos num golpe de Estado no Havaí. Num dia, como qualquer outro, uma tropa da Marinha Americana chega, eles cercam o palácio do governo, eles tomam o governo. A rainha nem reagiu, nem o povo havaiano, porque eles diziam: não há nada mais ridículo que isso. Quando a comunidade internacional ficar sabendo o que aconteceu, eles virão em nossa defesa. A história prova que a comunidade internacional não se manifestou e o Havaí virou um estado da América. A igreja, naquela mesma tarde de 98, voltou a zero. E nunca mais eles conseguiram crer em Jesus, em crer no Evangelho, em crer em missionário. E por isso a hostilidade aos gringos, a hostilidade aos raules, aos que são de fora, porque eles foram usurpados, eles foram enganados. Nós choramos com essa história, e nós fizemos uma oração dizendo: Deus, toca essa nova geração, porque o choro deles era esse: os jovens não querem saber de Deus, as igrejas só têm velhinhos, quando eles morrerem o Evangelho vai acabar aqui. E nós oramos dizendo: Deus, toca o coração dos jovens no Havaí. 2 anos depois eu voltei, 1 ano depois nós voltamos, e a notícia que eu escutei ali fez com que tivesse valido a pena todo o nosso esforço. Um dos havaianos locais, um dos mais black trunks, um dos mais briguentos, um dos mais ousados, um dos mais endurecidos de coração, encontrou um cara na água, e aquela briga de sai da água, papapá, o cara saiu, eles cercaram esse cara e eles começaram a bater nele. Era um cara forte, mas esse cara não reagiu, tomou um chute, tomou 2, tomou um socão e ficou na dele. 2 dias depois descobriram que esse cara era um dos maiores lutadores de MMA lá fora, e o havaiano ficou intrigado: por que ele não reagiu? Ele podia ter arrebentado com a gente. Ele encontrou esse cara de novo e ele pergunta: ei, você é o cara tal, não é? Ele falou: sou. Por que você não reagiu? E então ele responde: porque reagir para mim é ser fácil. Eu fui treinado para isso, eu podia ter me defendido e batido em vocês, mas com isso eu não ia conseguir iluminar o seu caminho. Não é como o meu mestre agiria. Eu preferi e escolhi agir como Jesus agiria, por isso eu não reagi. Esse jovem havaiano senta na praia e fala para ele: eu já tenho escutado muito sobre esse Jesus, mas eu não consigo ver casamento entre o estilo de vida de quem prega e o que eles pregam. Pela primeira vez na minha vida eu vi alguém que tem condição de me contar alguma coisa. Me fale sobre esse Jesus. Ele na praia escutou o Evangelho e aceitou Jesus ali mesmo. Amém, amados? Humildade é um valor central no reino de Deus. Quantos de nós agiríamos dessa forma? Quantos de nós daríamos essa resposta? Cultivar o coração de servo, a fim do benefício de outros acima de você mesmo, é o conceito da humildade. É diminuir para que outros possam crescer. Amém? É escolher ser manso. Um dia desse, nós pegamos um irmão próximo que no passado era briguento, era marrento, só que ele estava com uma daquelas jaquetinhas fofinhas, aquelas que quando você aperta faz e aí em alguma situação ele disse: agora é nós, e bateu no peito. Agora é nós. Agora é nós. Você quer ouvir isso aqui, né? Agora é nós. Sabe por quê? Porque agora não é mais nós. E toda vez que você for pensar nisso, agora é aqui, você vai sentir essa brochada. Porque não é agora é nós, agora é Deus.
É Deus que me justifica. É Deus que me protege, é Deus que me defende, é Deus que me livra das ciladas do mal, é Deus que me livra, como diz o Boni, da bala perdida, é Deus que me livra das armadilhas, da violência, é Deus que me livra das encrencas, amém? Tem gente que é imã de treta. Quando você começa a confiar em Deus, Deus te livra, Deus não te deixa passar por nada. Você vai precisar viver algo assim, e quando viver, vai ter condição espiritual para responder como Jesus respondia, amém? Eu passei por processos assim como cada um de vocês. Meu temperamento era explosivo, meu avô era explosivo, meu pai era explosivo. São coisas que estão no seu sangue. Mas aí vem Jesus e te confronta. Eu me lembro de um dia em que isso mudou. Nós morávamos num apartamento que tinha uma garagem que cabia o nosso carro. E todos os dias alguém parava na porta dessa garagem. A gente tinha que descer, procurar o indivíduo, o infrator, pedir para tirar o carro, e era aquele parto todos os dias. Certa vez nós estamos chegando de viagem com chuva, tem um carro parado na porta da nossa garagem, a pastora sai debaixo de chuva, vai na Offner, vai na farmácia, vai na padaria, vai em um monte de lugar, e cadê? Ninguém se manifestava. De quem que é esse carro? Ela foi ficando doida, eu fui ficando doido, a gente já estava espumando. Eu parei o carro em cima da calçada e falei: quando ele aparecer, vocês chamam a gente. E subi. Quando eu estou subindo pela escada, tinha uma janela que dava para ver o movimento. E aí a gente vê um cara saindo da Offender assim, olhando para os lados, de fininho. Acho que ficou com medo da pastora, porque a pastora brava ela assusta. Eu morro de medo dela, gente. Ele veio saindo de fininho assim para entrar no carro. Quando a gente viu, eu falei: o quê? Esse cara deixou você ficar tomando chuva e não veio tirar o carro. Oh! E desci correndo. E ainda ela gritou: é ele, Rina, pega ele! Eu desci que nem um Jaspion. Ah! Quando eu chego no térreo, eu escuto aquela vozinha suave: o que você está fazendo? Pastor, dali 2 horas ia pregar. O que você está fazendo? Ô irmão, nada a ver você parar na porta da garagem aí, né? Falta de domínio próprio, temperamento explosivo e um pavio curto são a combinação perfeita para uma daquelas atitudes da qual você com certeza vai se arrepender mais tarde, amém? Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz? Engole o sapo, a sapa, a vitória régia, a lagoa inteira. Conta até 10, até 20, até 100. Mas escolha a mansidão. Sobriedade em meio a conflitos desencadeiam processos de restauração, de reconciliação, amém? A diferença entre o brando e o desequilibrado e o explosivo é os amigos, ou será sempre a quantidade de amigos e de portas abertas que ele mantém, amém? O estourado está sempre perdendo amigo, destruindo família, fechando portas. O brando e o manso constrói, mantém relacionamentos, mantém amigos, mantém portas abertas. Vamos correr. Os bem-aventurados os que têm fome de justiça, verso 6. Justiça é amar o que Jesus ama e é odiar o que Jesus odeia. É o desejo de viver de acordo com tudo aquilo que é importante para Ele.
Amém? Justiça é muito mais do que uma proposta de obra social. Jesus fez isso em outras oportunidades, mas não é o que ele faz aqui. Não é dessa justiça que ele está falando. Essa justiça é da justificação que só em Cristo nós temos. É essa justiça. Eu quero a justiça de Cristo na cruz. E porque eu quero essa justiça, eu posso trocar a palavra justiça por santidade. É a sede por essa santidade. E quando eu tenho sede de santidade, eu vivo em santidade, isso libera dentro de mim uma satisfação que o pecado não me dá. Você sabe o que você sente depois de pecar. Agora, quem já experimentou a sensação de escolher não pecar? Se compara? Quando eu pecava, eu sei o que é aquele alívio, aquela coisa momentânea, aquela depressão de novo. Agora, quando eu escolho não pecar, o que eu sinto depois? Aí mora a verdadeira felicidade. Fome de justiça não tem nada a ver com você querer parecer justo. Trata-se de desejar estar cheio de Deus. João disse em 1 João 3,7: Filho, que ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Poderia ser: filho, que ninguém vos engane, quem se santifica é santo, assim como ele é santo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Êxodo 34:6 deixa claro: misericórdia é um dos nomes de Deus. É difícil pregar sobre um Deus de misericórdia se eu não tenho misericórdia nenhuma para dar. Nós temos uma facilidade incrível em julgar e sentenciar quem quer que seja. Como alguém vai ver Deus em nós se esses são os nossos valores? Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós temos por obrigação o reproduzi-lo. Da mesma forma que eu fui perdoado, eu perdoo. Da mesma forma que Ele me perdoou, eu vou perdoar. Do contrário, a minha espiritualidade fica ressecada. O meu coração e os meus sentimentos ficam intoxicados. Do contrário, eu estou na mão dos atormentadores. Quando eu retenho perdão, o que eu vivo pós essa retenção é um pesadelo. Você até sonha com a pessoa que te feriu. Você até sonha com a pessoa que te enganou. Você tem pesadelo com a pessoa que te difamou. Libera perdão. Misericórdia é isso, é a habilidade de perdoar com o mesmo grau, com a mesma intensidade que Deus te perdoou. Agora, se você retém perdão, você é o maior prejudicado. Aquilo vira um veneno dentro de você que você está ruminando o tempo inteiro. Aquela mágoa cria raiz, a tua alma fica poluída. Você é o pior prejudicado. Quer ser feliz? Solta as cordas, deixa aí, vai com Deus, seja feliz. Se me machucou, não machucou, pediu perdão, não pediu perdão, eu escolho te perdoar. Eu não vou ficar nas suas mãos, eu não vou entregar as minhas emoções nas mãos de ninguém, não vale a pena. Ninguém vai me roubar a paz, ninguém vai me roubar o sono, ninguém vai me roubar a alegria. Eu te libero, eu te abençoo. Vai com Deus, vai construir a tua história. Eu oro por você, eu intercedo por você. Bem-aventurados os puros de coração, pureza de coração. Igreja, pureza de coração tem a ver com os motivos. Se os meus motivos são puros, o meu coração é puro. Tem mais a ver com o porquê fazemos do que com o que fazemos. Por que faço? Porque amo. Tem alguma intenção escondida aí? Eu amo por amar. Eu amo como uma moeda de troca, ou eu amo esperando reconhecimento, ou eu amo esperando promoção no ministério, ou eu amo com desejo qualquer. Romanos 12:9, Paulo diz que o amor não seja hipócrita. Sabe por quê? Porque o amor pode ser hipócrita, quando esse amor vem por motivos errados, amor político, amor interesseiro, aquele amor articulado, aquele amor que não é santo, que não é puro. Eu te amo incondicionalmente.
Se você me odeia, eu te amo. Se você me ama, eu te amo. Se você me despreza, eu te amo. Eu te amo porque eu escolhi te amar. Acabou, amém? Se eu vou ter um retorno desse amor, glória a Deus. Se não tiver também, eu vou continuar te amando. Quais são os meus motivos? Qual é o meu coração? Ele tem sido puro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador, igreja, não é ser passivo, amém? Estão comigo? Ser pacificador não é ser banana. Ser pacificador é trabalhar pela paz. Ser pacificador não é ser passivo, não é evitar o conflito pela paz. Você está todo errado, esculhambado, endemoniado, mas eu não vou nem falar nada porque eu não quero conflito com você. Isso não é ser pacificador. O pacificador provoca o conflito, enfrenta o problema, enfrenta o atrito, mas ele busca a paz. O final dele é que tudo esteja em paz, é que tudo esteja em harmonia, mas ele não se omite. Trabalhar pela paz é isso, ainda que os processos sejam desgastantes. Você já tentou sentar dois inimigos para conversar? É horrível, mas se você conseguir que no final eles se acertem, já valeu. Eu estou a todo tempo pegando um líder evangélico com outro que não se fala, bababá, eu falo, vamos marcar um almoço, pego um, pego o outro, faço sentar, você disse isso, não era bem isso, você falou aqui, não, na verdade não é isso. Quando você vê, eles estão terminando o almoço se abraçando. É fácil? Não, é desgastante, mas vale a pena. É diferente de crente que põe lenha na fogueira. Você não sabe o que ele falou de você. Mas você não sabe? Ele é um na sua frente. Cadê a paz? Onde é que está brigando por paz? Onde é que Deus vai encontrar pessoas assim na era presente? Cristão de verdade não faz leve trás. Cristão de verdade não se envolve em fofoca, não separa amigos, não destrói relacionamentos. Amém? Se esses são os meus valores, é por eles que eu vou viver. Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor abomina, aliás, 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª abomina a sua alma: o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina. Bem-aventurados os pacificadores. Também, para encerrar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Difícil para nós entender como é que perseguição pode fazer alguém feliz. Como é que perseguição é um caminho para a felicidade. Na verdade, igreja, perseguição é o resultado de você viver os 7 valores anteriores. Se você for pacificador, for puro de coração, tiver santidade, procurar justiça, humildade, mansidão, misericórdia, choro, esse luto espiritual e pobreza de espírito, você estará nadando contra a corrente. Não espere dos outros aplausos, não espere que os outros te entendam, não espere dos outros aprovação, você será perseguido. 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É impossível para alguém que queira ser cristão de verdade não sofrer perseguição. A perseguição é um sinal de que aquela conversão foi verdadeira. Se não tiver perseguição, alguma coisa está estranha, você não está incomodando, amém? Se você se converteu de verdade, em algum nível você vai provar de perseguição, às vezes daqueles que estão na sua própria casa, às vezes dos seus melhores amigos, por vezes você vai perder amigos, mas se isso estiver acontecendo, sabe o que Jesus está dizendo? Se alegre, você é bem-aventurado, você é feliz, você está no caminho certo, você é digno de ser perseguido pelo meu nome, isso para você será galardão nos céus. Foi assim com os profetas, e você está sendo tratado como os profetas foram tratados. Você é digno de meu reino, aleluia. Jesus descreve a perseguição como bênção. Vocês serão perseguidos, mas deem glórias a Deus. Nós
não entendemos como pessoas boas podem ser perseguidas. Isso não cabe para nós. Na nossa cabeça, quando uma pessoa é perseguida, é porque ela merece. Na nossa cabeça, na nossa visão, quando alguém é perseguido, é porque ele fez alguma coisa errada, é porque ele é um maldito, é porque Deus está permitindo que aquilo aconteça como um castigo. É assim ou não? É assim ou não, igreja? Ah, está sendo difamado, alguma coisa errada tem, senão Deus estava protegendo. Ah, está sendo preso, está apanhando, está em pecado, foi amaldiçoado, Deus se esqueceu dele, alguma coisa errada tem. Interessante, porque no livro de Atos, essas perseguições aconteciam todos os dias. Todos os 12 apóstolos foram presos, todos eles apanharam, todos eles foram difamados, todos eles foram perseguidos. A nossa visão, o nosso sistema de interpretação tem que ser transformado. Nós não estamos acostumados a ver pessoas sendo perseguidas aqui, por enquanto, mas isso acontece todos os dias em países muçulmanos, isso acontece todos os dias em países hindus, isso acontece todos os dias onde a igreja é perseguida de verdade. Há histórias de pessoas que perderam seus braços, suas pernas, seus filhos, pastores que viram os filhos e a esposa sendo assassinados. Nega Jesus, não mata o seu filho. Ele não negava. Eu vi fotos assim, igreja, elas estão disponíveis na internet. Agora, se isso acontece no Brasil, não, mereceu, Deus tirou a mão, é juízo, é castigo. Jesus disse: se alegre, porque isso vai ser galardão, você é digno. Conclusão: a força do nosso testemunho é equivalente ao nível que mergulhamos na cultura de Cristo. As bem-aventuranças aplicadas vão nos levar a um estado de felicidade que só pode experimentar aquele que está em Deus, não associado a eventos, não condicionado a circunstâncias, não dependente de terceiros. Eu sou feliz. Mas você está no meio de uma crise, mas você perdeu ali, mas as portas se fecharam ali. Eu sou feliz. Você vai viver dando risada nos piores lutas enfrentadas. Eu sou feliz. Aquele que tem o Espírito Santo e que vive esses princípios, em meio aos piores lutos, consegue dar risada, consegue se alegrar, consegue dormir em paz, porque ele é feliz. Amém? Eu não estou feliz, eu sou feliz. Há uma diferença. Será que nós estamos vivendo assim, amados? É essa a sua realidade? Você prova dessa felicidade? Esses têm sido os seus princípios? Esses são os nossos valores? Nós estamos aplicando as bem-aventuranças? Não. Então também não espere essa felicidade. E talvez essa seja a causa de tantos cristãos estarem se sentindo incompletos, mesmo dentro da igreja.